Estamos ao vivo aqui de novo, né? Hoje eu vou pegar um gancho da aula de ontem, em que a gente comentou aquele caso, né, que o funcionário, depois que chegou a carta lá na empresa, o dono da empresa apareceu no novo trabalho do funcionário, que era nosso cliente, né? E o agrediu fisicamente. E eu vou pegar um gancho desse caso. Por quê? Porque a gente entrou com uma rescisão indireta, né? Mas não devolveu esse empregado. Espero que esse áudio esteja bom, que eu não testei, mas senão vai chegar aqui no, no celular, né? Tô bem pertinho. E o que acontece? A gente não devolveu o empregado para a empresa, e isso é uma coisa que os advogados têm tido temor, né? De devolver, de tirar o empregado da empresa quando a gente entra com uma rescisão indireta. Oi, Alice, tudo bem? Então, quando a gente entra com uma rescisão indireta, existe esse risco, né, de, se eu perder a demanda e esse funcionário aí acabar sendo reconhecido no pedido de demissão, e não vai poder sacar FGTS, não vai poder receber seguro. Então a pessoa fica temerária e quer entrar com a rescisão indireta com o funcionário na empresa, continuando na empresa. Só que isso é absurdamente arriscado, ainda mais dependendo do relato que ele vai trazer. Se ele trouxer um relato que o empregador dele é rude, é grosseiro, é agressivo, ou o está assediando, né? Às vezes são mulheres grávidas que estão ali durante o período da gravidez e passam a viver assédio por conta da gravidez, né? É comum a gente ter piadas aí de a gravidez não é doença, enfim, diversas situações aí que acabam colocando ela numa situação indigesta, né? Uma situação ingrata, injusta, e a gente vai entrar ali com uma rescisão indireta por conta dessa condição, e é óbvio que devolver essa mulher atrai um risco enorme à saúde dela. Então, se ela já está no limite, se uma pessoa já está te procurando falando que não aguenta mais, né? Quando um cliente nosso chega para a gente falando que ele não aguenta mais aquele emprego, pode procurar que tu vai achar alguma coisa ali, exceto, né, algumas situações que a pessoa tem uma tolerância muito baixa, ela está realmente chateada com a vida em si, né, a vida e o dia a dia dela, e ela realmente não quer mais continuar naquela empresa em detrimento de anseios pessoais, né, de buscas pessoais, de situações que não têm a ver com a irregularidade da empresa. Então ela traz um ponto específico e a partir desse ponto ela já quer pedir ali uma rescisão direta, pergunta para ti se tu tem como conseguir isso, porque ela quer sair da empresa. Então tu percebe que ela quer sair por motivos pessoais. Mas como regra geral, quando a pessoa chega desgastada, tu consegue identificar. E aí, por muitas vezes o advogado ele fica temerário porque não são casos, né, que a gente tem uma literalidade. Ou seja, não é assim, ausência de FGTS, então a gente consegue a rescisão indireta. Não é simples assim. Não é letra de lei, não é letra da jurisprudência, não é letra de norma estabelecida ou sumular. E aí o advogado fica com medo de pedir o afastamento, né, de realizar esse afastamento, de falar para o empregado não retornar. E esse não retorno, tá, gente? Ele não existe um procedimento do qual um protocolo que tu faz. Ou seja, se o empregado não quiser nem avisar, né, saiu amanhã, e aí foi contigo, assinou a procuração, assinou o contrato de honorários, começou a ação, protocolou e ele não informou. O protocolo vai ser suficiente para essa rescisão indireta estar estabelecida, porque desde o dia que ele não foi mais, né, você vai contar a data ali da rescisão indireta, desde esse dia que ele não foi mais, embora ela não tenha sido formalmente notificada a ele, informada por carta, informada por qualquer meio. Como regra, eu sempre, né, oriento os meus alunos, é o que a gente faz aqui no escritório, a gente fala para os advogados informarem, mesmo que mediante o WhatsApp, manda uma mensagem mediante o WhatsApp aos responsáveis, informando o exercício da rescisão indireta, te colocando como advogado à disposição dessa pessoa e enviando a procuração, demonstrando que tu tem poderes para representar aquele empregado agora, e qualquer ato, né, de relação direta a ele pode ser visto até como assédio.
Então, tu pode fazer essa notificação e isso é muito bom. Por que que é muito bom fazer a notificação? Ah, como vistas a formalizar, né, a tentar antecipar um acordo? Não. Com vistas a não permitir que requisitos da rescisão indireta sejam supridos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que uma pessoa chega com vocês e ela não tem um FGTS recolhido e, além disso, ela tem outras situações a relatar a ti de agressividade, enfim, de assédio. E a questão do assédio, ela está um pouco frágil. Né? Ela não, por quê? Porque não aconteceu? Não, né? Porque não teve as provas ali que a gente pode categorizar. E a gente vai ter ali prova. Por que não tem? Teve testemunha? Tem, mas vai ser lá na frente que vai ser escutado. Então a gente pode aí ter uma perda dessa testemunha, pode acontecer diversas situações, né? Ela acabar não produzindo a prova de forma adequada. Então, ela tem uma prova documental, mas ela vai precisar ser substanciada por testemunha. Então ainda não está perfeito, né? A gente está falando de uma situação que normalmente vai ter que ser provada ali durante a fase de conhecimento do processo. E por conta disso, tu vai ganhar rescisão indireta, tu vai te apoiar na rescisão indireta nisso? Claro, claro que tu vai, porque foi uma situação que aconteceu, tu vai buscar a reparação, a satisfação, mas tu tem o FGTS ali para abraçar e garantir essa rescisão indireta para ti, né? Porque não foi depositado os FGTS. Se a pessoa sai e não informa e o empregador desconfia, né, que ela quer reincidir o contrato indiretamente, ele pode correr e fazer o depósito desse FGTS. E aí, meu amigo, já era, porque chegar na hora ele vai comprovar que houve o recolhimento, ainda que em retardo, houve. Então, a gente está falando de um retardo e não de um não pagamento. Só que quando tu informa o exercício da rescisão indireta, não importa mais se ele supre aquele requisito. Por quê? Porque ele já estava em mora quando houve o exercício dela. E se o exercício fica em aberto, né, apesar de não ser obrigatório essa informação, essa formalidade, se ele fica em aberto, você pode acabar sofrendo essa situação de o empregador suprir, né, aquele defeito que estava no contrato e aí tu perde a falta grave, né, que ele tinha praticado porque não ficou claro. Claro que durante o processo tu pode argumentar que ele já tinha procurado, que ele já tinha exercido, né, de forma ali tácita, vamos dizer assim, porque não foi informado. Mas quando a gente informa, a gente garante ali que não haja, né, essa correção e a gente já tem ali uma mora reconhecida, né? Então, é muito importante vocês terem essa sutileza e essa percepção de não colocar os empregados de vocês nessas situações. Existe uma situação estratégica, tá? Que vou colocar aqui extrajudicial, não é uma situação para vocês utilizarem, mas é uma situação que na prática acontece. A primeira vez que eu vi isso acontecer, eu fiquei extremamente assustado, né? Porque eu fiquei puto, na verdade. Fiquei muito mordido, porque o advogado entrou com uma rescisão indireta para uma pessoa que tinha pedido demissão, pedindo a nulidade daquele pedido de demissão, e existia a validade total daquilo, tinha carta de demissão, tinha tudo. Mas ele queria, né, que a gente entrar com essa demanda para que a gente fizesse um acordo e a pessoa recebesse seguro. Cara, isso é um processo simulado. Tá? Só que às vezes, quando tu entra com o processo com uma rescisão indireta, ainda que não tenha uma carta de demissão, e ela é sensível, ela é um pouco frágil, pode ser que ali na prática, né, a gente entre num acordo, porque querendo ou não, frágil, uma porcentagem pequena, ainda pode lá na frente, dependendo das provas que forem construídas, obter sucesso. Então, para a empresa, vai ficar interessante fechar um acordo, porque ela pode liberar ali 40% do FGTS, ela pode ir a pessoa sacar, né, o que ela não conseguiria sacar se ela tivesse pedido demissão. Então, na prática, a rescisão indireta, para uma pessoa, por exemplo, que não tem jeito, ela quer sair de qualquer forma, ela já ia pedir demissão, ela não vai receber seguro, não vai receber FGTS, né? Tu não vai fraudar um processo, mas quando tu divide esse ônus, né, se torna uma possibilidade quando ele é minorado. E isso favorece a vocês, porque vocês dividem o ônus com a outra parte, né, vão expor a ela o ônus, o prejuízo, a fragilidade da rescisão indireta que ela está levando a vocês. No entanto, né, você vai informar, olha, você vai sair a partir de hoje, não vai voltar, porque pode se tornar uma situação arriscada. Imagina ele estar lá na empresa, aí chega uma carta. Já aconteceu situações da pessoa continuar na empresa. Já teve alunos nossos que a pessoa continuou na empresa. Né? Eu acho que a gente já teve uma pessoa
que ela preferiu continuar, mas eu realmente não me recordo 100%. Mas eu lembro de uma aluna que ela deixou o empregado lá. E eu acho que durante a minha carreira, eu acho que teve uma pessoa que a gente manteve no trabalho. Não lembro com perfeição dessa demanda, mas eu acho que existiu uma, porque isso é uma exceção assim absurda, tá? Então, deixar a pessoa no trabalho para entrar com a rescisão indireta, gente, isso é extremamente perigoso e exceção. Se tu faz isso de maneira comum, provavelmente tu está inseguro com o exercício da rescisão indireta. E essa insegurança não é porque tu tem que prometer resultado, é porque tem que ter segurança em dividir, né, os riscos com a parte contrária e entender que você não pode colocar aquele empregado em situação de risco. Por muitas vezes a gente chega, por exemplo, uma situação comum hoje em dia, burnout. A pessoa está com burnout, né? Ela chega para ti, opa, Jéssica, hoje a gente está falando de rescisão indireta, né? Do exercício da rescisão indireta. Então, estou falando aqui, por exemplo, do exemplo de pessoas que chegam com burnout. Aí fala, olha, Lindman, eu tenho aqui uma receita, um atestado, né? Que configura, que dá um diagnóstico de burnout. Só que isso não está muito claro, estou com medo de lá na frente cair, né? Não conseguir relacionar com o trabalho. Essa pessoa, ela já está, assim, quando a pessoa chega nesse nível de estresse, entenda, ela não vai vir com um relato muito razoável para vocês. Porque uma pessoa que está estressada, que está doente, quando ela vier conversar com vocês, ela vai falar de vários atos pontuais que a atingiram. E aí tu vai identificar, talvez isso não gere mais, mas essa pessoa já está no limite. Então é hora de tu sentar e não devolver ela para aquela situação, porque tu não sabe o que pode acontecer. Tu não sabe como tu pode agravar essa doença. E aí tu tem que conversar com ela sobre isso. E fazer ela entender que a busca pela rescisão indireta é a melhor forma, é a melhor coisa que ela vai fazer, embora não seja garantido, já elimina ela a exposição e a partir dali tu, como advogado, vai colocar a responsabilidade nas costas. Vai bater no peito e falar, deixa que eu vou falar com o teu empregador. Deixa que eu, a partir de agora no processo, vou me direcionar a ele. E tu não vai ter mais esse desgaste. Pode ser que na audiência de acordo a gente já resolva ali uma dispensa imotivada, né? Mas se a gente tiver requisitos ali que incapacitem essa pessoa, ela vai ter uma estabilidade, a gente vai negociar isso daí e tu vai ficar à frente. Então tu vai dar esse conforto à pessoa, embora tu não possa prometer o resultado, tá? Então tu vai dar o conforto, tu vai tomar frente e isso não vai estar muito claro, evidente, é certo, né? É ganho. Porém, é uma necessidade quase que ela grita nos nossos olhos. E os nossos alunos, eu vejo, na verdade, alguns deles, mas a gente vê muita pergunta, né, quando eles estão no início, assim, acabei de entrar no curso. Né, ele entrou num dos nossos cursos aí, Trabalhista Raiz, entrou no Start, né, quando tem evento. Então, ele entrou no curso. Aí ele começa a trazer a pergunta, olha, eu tô com esse caso aqui. Eu tiro ela da rescisão indireta e às vezes o caso tem um dano moral, tem um assédio sexual, tem um assédio moral, né? A pessoa viveu ali, ou a pessoa está numa jornada extrema. Eu sei que o ônus é de vocês, o trabalho é de vocês, mas é exatamente essa a tua função. É proteger esse trabalhador e tu devolver ele lá. Teve gente, olha, já teve gente que chegou com a gente aqui que tinha boletim de ocorrência que o empregador apontou a arma para ele. Olha a loucura. Eu vou mandar esse cara de volta? Nunca. Né? Esse agora, por exemplo, que a gente comentou ontem, na aula de ontem, né? Não, a Jéssica perguntou aqui se a gente, em perícias médicas, né, para ansiedade e depressão. Essa pergunta foi sensacional. O burnout, você contrata assistente médico? Não. Por quê? A gente está falando de um empregado, né? E normalmente eles não têm esse poder financeiro, né? Eles são hipossuficientes, são vulneráveis. E o que a gente pode fazer? O que tu pode fazer nessa condição, né? Tu pode pedir uma perícia médica, uma perícia dentro do processo. Botar na inicial essa perícia. Então percebe, a prova vai ser construída lá na frente. Excelente pergunta. Né? Então, às vezes, ele te traz alguma coisa que ele nem teve condições financeiras de realmente ter um acompanhamento psiquiátrico com a terapeuta ou com um psicólogo para configurar aquilo tudo. Mas tu já vê, né, ele já tem na fala, nas condutas, ele vai te levar a uma jornada excessiva, ele vai te mostrar
mudanças de atribuições, funções, acúmulos e tudo mais. E a partir disso, tu vai identificar que existe a chance real de aquilo estar acontecendo e ele já está no esgotamento. Ele vai te falar que ele está no esgotamento, que não aguenta mais voltar. Então, pedir para esse cara, por exemplo, o que o advogado também faz muito? Olha, tu pode voltar amanhã, ou depois de amanhã, ou uma semana, que a partir disso, né, eu fico... Você contrata assistente. Não, também normalmente não contrata assistente. Vou já responder a tua pergunta, só para não perder o raciocínio. Então, a partir disso, né, que ele fala assim, daqui a uma semana, quando eu protocolar a ação, tu sai do trabalho. Não façam isso, porque ele já está em esgotamento. O que uma semana que ele não vai ser nem remunerado, porque se for no meio do mês ele não vai ser remunerado. O único momento em que a gente pede para uma pessoa que vai ter uma rescisão indireta retornar ao trabalho, olha só, o único momento em que a gente faz ela retornar, é quando não tem risco a ela, tá? Então, olha, não tem risco, ela vai conseguir voltar. As situações de faltas graves que ela vive não são de risco pessoal ou majoração, agravamento à saúde dela. Não pode ser esse tipo de situação. Se tiver esse tipo de situação, não manda voltar. Quando é que manda voltar? Quando ela está próxima de receber o salário. É o único momento que a rescisão indireta, a gente retarda ela um pouco. Por exemplo, a pessoa veio aqui no escritório no dia 30, ela já não aguenta mais. Olha só, ela foi no dia 30, ela já ia receber o salário. Então ela realmente já não está aguentando mais. Ela foi no dia 30, a gente verificou a rescisão indireta, o que eu vou falar para ela? Vou fazer essa rescisão direta, mas vamos esperar até dia 7, de novo, se ela não está exposta, se eu não posso agravar uma doença, se eu não posso ter uma agressão, se eu não posso ter nada relacionado a isso, ou um assédio, né? Porque a gente tem aí assédio sexual, a gente tem vários, por exemplo, a mulher está grávida, como a gente comentou aqui no início da live, então ela está grávida, começou a ter assédio, eu não vou mandar essa mulher de volta, tá? Eu vou proteger isso daí, porque qualquer coisa pode se agravar e tu vai te sentir culpado, tá? Porque, por que eu não mandei essa mulher sair? Né? Por que eu fiz ela voltar? Então a gente tem que ter essa atenção. Tá? Só que se ela não tem esses requisitos, mas existe a falta grave, obviamente não vai ser consertado naquele período, eu peço para ela voltar. Tá? Para quê? Para que ela receba o salário. Porque assim que ela receber o salário, a gente pede a rescisão indireta e aí ela já tem esse salário, né, para suprir algumas dívidas principais até o momento da audiência. Mas ali já vou construindo a demanda, tá bom? Porque esse é um caso atípico. Normalmente eu só construo mesmo depois que a pessoa já assinou a procuração, saiu e etc. Mas nesse caso a gente pede para ela votar. Fora isso, não. Né? Tá longe do recebimento de salário, eu não vou mandar ela voltar. Porque ela não vai. O que adianta ela ficar mais uma semana até eu terminar a ação e aí depois ela não vai receber esse valor de uma semana, só vai receber lá na frente. Né? Ou se for para complementar período, né? Período para carência de seguro-desemprego, esse tipo de coisa. Lembrando que o aviso indenizado conta. Então também tem que fazer essa contabilização aí para ver se é necessário esse período de retorno, uma semana, 10 dias, e se ela não estiver exposta a risco. Fechado? Jéssica perguntou aqui, depois que tem a nomeação de perito pelo juiz, né? A perícia, de fato, se a gente contrata assistente. Também não contrata assistente. Porque vai depender muito do caso, mas nunca aconteceu de necessitar de um assistente, tá? Mas pode contratar assistente? Pode. Mas nesse caso específico, na maioria dos casos, assim, como regra geral, eu realmente ainda não usei um assistente à perícia em nenhum caso desse daí que a gente teve, seja de doença psíquica, seja de acidente de trabalho, não foi um caso que foi necessário usar o assistente, tá bom? E também a gente tem que levar em consideração que contratar o assistente estando pela parte que é a empregada, que é vulnerável, é mais complicado. Mas a gente vai precisar mesmo desses assistentes, né, em casos, enfim, em que a perícia possa me parecer insuficiente, né, mas não é o comum, assim, a gente tem casos comuns, né, e acaba sendo tranquilo a resposta à perícia. Quais dicas eu devo orientar o meu cliente reclamante a responder as perguntas do médico? Sensacional. Tá, vamos dizer que a pessoa aí tá com eu não diria que você precisa falar muita coisa. Porque, como eu disse para vocês, é um caso, imagina só, vamos dizer que o teu cliente está doente, tá? E ele vai lá para a perícia. Você não é médico. Então, você responder por ele, né, vai ser mera suposição do que você acredita que vai solucionar.
O que você precisa, como advogado, ter foco, o seu foco, né? Porque o que a gente está tentando com a perícia médica? Com a perícia médica, a gente está tentando comprovar o dano, apenas o dano, tá? E o nexo de causalidade, ele pode vir, né, de relato ali, mas o nexo de causalidade você vai ter que comprovar, provavelmente, com testemunhas e documentações de comportamentos. Não vai vir da perícia. Então, a perícia ela não vai acarretar na responsabilidade civil de reparação. A perícia ela vai mensurar o dano, mensurar, olha, existiu um dano realmente, por exemplo, essa pessoa está com uma doença, tá? Está configurada a doença agora. E essa doença, em que grau ela está? Porque não é só o dano, é a extensão do dano. Então, a perícia ela vai servir para isso, para atestar o dano e a extensão do dano. Você, como advogado, tem que ficar atento aos requisitos da responsabilidade civil, ao nexo. Então, quando vier a perícia de lá, tu tem que conseguir alinhar esse dano às condições fáticas. Então, se tu pudesse, por exemplo, orientar o teu cliente, seria a informar quando isso começou. Né? Para quê? Para que demonstre que ele começou saudável no emprego e começou essas situações a partir de determinadas situações que ele já te relatou que tu vai ter que provar no processo. Tá? Porque não basta ele falar lá para o médico. Então, óbvio, ele vai dar o termo, vai dizer o que aconteceu, as situações, mas apenas para que tu possa ter esse marco, mas essas provas de quando aconteceu, como aconteceu, conduta, etc., você vai ter que provar como testemunha e documentos no processo judicial para ter o nexo relacional, né? E normalmente o médico também vai fazer isso, ele vai fazer a relação, olha, esse dano é compatível com, por exemplo, estresse, acúmulo, excesso de jornada, tararara, ele vai fazer essa questão. Então, assim, a orientação, a gente aqui trabalha muito tranquilamente com a verdade, né? Porque o nosso trabalho é apenas esse técnico, estar atento aos requisitos técnicos para que não se perca nada. O advogado não pode se perder em, por exemplo, querer se tornar médico. Eu tenho que entender tudo para ver como é que eu vou convencer o médico de que aquela pessoa está doente. O médico é técnico, ele vai saber. Se tu tentar se enganar, ele também existem técnicas na medicina até para que tu consiga avaliar. E quando a gente fala de perito, ele vai usar isso para que tu consiga avaliar uma pessoa que está fingindo. Né? A forma como, por exemplo, vocês têm espasmos é uma. E quando tu finge, a pessoa tem um espasmo diferente. Vocês já viram? Eu vou colocar aqui um meme engraçado que fala muito disso. Vocês já viram aquelas crianças no colo dos pais, assim, quando eles dormem? Aí o pai levanta o braço da criança e fala assim, ela tá com o olho fechado, né? Ele fala assim, olha, será que ela tá dormindo mesmo? Se eu soltar o braço dela e ficar em pé, é porque ela tá dormindo. Aí a criança tá fingindo, ela fica com o braço em pé, assim, o braço dela não cai, né? Então, essa é uma técnica para criança, mas existe também na medicina estratégias para a gente fazer essa verificação. Então, assim, não te preocupa com essa orientação, te preocupa mesmo em construir o nexo. Se, infelizmente, vier um atestado contrário a isso, claro, tu poderia pedir para ela ir em um médico privado, um médico do SUS, para fazer essa contraposição, né, mostrar que não, ela está doente, aquele médico perito foi equivocado. Lembrando que esse perito não vai ser o perito do INSS, tá? É o perito indicado pelo juízo. Então, ele vai ser imparcial, ele não é aquele perito do INSS, ele não vai, que faz parte, né, para conceder benefício ou não. Então, é mais fácil que ele esteja imparcial e que ele dê uma boa perícia. Pode usufruir de outro? Pode, mas normalmente a gente usufrui de outro quando é antecipado. Quando a gente já tem a documentação antes do processo, coloca. Tá? Acho que deu para responder, né, essa questão das orientações. Daí pode ficar tranquilo, só te preocupa em construir a prova do nexo, né, do fato ilícito, né, que aconteceu e não permitir que haja ali uma exclusão de licitude, né? Foi ela mesma que se atribuiu essas questões, esses pontos. Mas para esse tipo de doença psíquica é mais difícil. Tá? É mais para dano quando a pessoa tem acidente, que eles vão tentar, obviamente, explorar uma imprudência, uma imperícia, uma responsabilidade exclusiva da vítima. Tá? Espero não ter confundido vocês. Então, voltando à rescisão indireta, gente. Nesses casos atípicos de rescisão indireta, fiquem atentos. Fiquem atentos ao bom senso, tá? Ao bom senso. É importante
que vocês tenham esse bom senso de proteger os funcionários, de proteger os clientes de vocês, não expor eles a riscos que aumentem, né? Porque já é difícil, vocês têm que ter noção que já é difícil para um empregado procurar um advogado. Quando ele procura, você já tem que ficar alerta, né? E quando ele procura já nesse estágio, ele já está no esgotamento. E aí é o momento de vocês brilharem. É hora de vocês brilharem. É hora de tu, como advogado, tomar frente, ser calmo, acalmar aquele cliente, não transferir insegurança. Vai falar, não, a gente vai resolver. Olha, por exemplo, eu sempre dou a sugestão ao nosso cliente. Você quer que eu envie a mensagem lhe representando ou você quer enviar a mensagem informando a sua saída e que a partir de agora a gente tem uma mensagem, né, que a gente manda para eles para que eles copiem e mandem, olha, a partir de hoje estou saindo por conta dessa situação, indica qual é a falta grave e você pode falar diretamente com o meu advogado nesse número. Peço que compreenda. Enfim, tem uma mensagem lá específica. Quando é a gente enviando direto, também tem uma mensagem específica. Olha, essa pessoa agora está representada pela gente, a gente é o advogado, fale com a gente, não trate diretamente com ela não quer mais contato com vocês por conta dessas situações que configuram falta grave e ela está saindo da empresa. Se você quiser contato para um acordo antecipatório, ok, se não, aguarde demanda judicial, que irá chegar, irá lhe alcançar. E aí a parte vai fazer. Então, dá para a pessoa essa sugestão e a possibilidade, a faculdade. Por quê? Porque o processo é dela e ela que tem uma relação anterior com aquela parte. Né? Tem uns que, a maioria das vezes, eles mandam a gente mandar. Mas existem alguns que preferem eles mesmos mandar. Eles querem mandar, eles querem, vamos dizer assim, tomar esse ato, né? Dar este termo final, ter uma última palavra. Então, para aqueles que fazem bem essa atitude, a gente deixa que eles tomem, tá bom? E aí vocês dividem. Mas a partir dali para frente, entra o eu profissional, entra vocês conversando com o empregador para solucionar aquele caso. E isso já por si só, né? E vocês vão dividir, obviamente, os ônus, os riscos com as pessoas, explicando a elas, mas, né, apesar do risco, não queiram garantir. A questão é que vocês querem garantir 100% de segurança. E aí, nessa hora, vocês acabam colocando a pessoa em risco. Ou seja, vou entrar com a rescisão indireta, mas vou mandar ela para dentro da empresa, porque aí eu garanto 100% que eu não vou fazer merda. Basicamente é isso que passa na cabeça de vocês. É um caminho de segurança. Só que não façam isso, porque vocês estão colocando o cliente de vocês em risco e provavelmente existe uma estratégia também, agora que eu lembrei, uma estratégia extrajudicial que os advogados usam muito nessa situação. O que eles fazem? Quando eles entram com o processo e mantêm a pessoa lá dentro. Normalmente, tem alguns advogados que eles fazem isso por malícia. Se isso for compartilhado com o cliente, não vejo problema, tá? Como assim? O que ele faz? Ele entra com a rescisão indireta, ele sabe que vai chegar a carta na empresa e que no momento que chegar a carta, existe a chance daquele empregador mandar a pessoa embora sem justa causa. Quer saber? Tu quer ir embora? Sem te mandar embora. E aí ele alcançou o objetivo de uma forma extrajudicial e estratégica. Só que isso é altamente perigoso. É altamente perigoso. Porque isso cria um embate, um conflito, que lá na frente, vamos dizer que a pessoa perca. Ela vai ficar naquele emprego, será que vai ser saudável? Será que a gente não vai ter assédios aí a partir dessa situação? Ou será que vai ser uma conversa tranquila? A única empresa que a gente entra com ações judiciais, por exemplo, a gente tem ação judicial de empregado que continua na empresa? Sim, eu já tive, porque eles eram concursados seletistas, eram empregados da Eletronorte. Então, o que acontece? Eles respondiam pela CLT. Aí sabe o que é engraçado? O pessoal lá de dentro, né, todos os empregados tinham que entrar com demandas judiciais quando eles não cumpriam as convenções coletivas, as normas, não pagavam as horas que tinham que pagar, não pagavam os valores que tinham que pagar. Aí olha o que acontecia, eles iam para a audiência e a empresa falava assim, olha, a gente é uma empresa muito legal, muito boa, porque a gente permite que os empregados processem a gente não demite, não faz nada por causa disso, a gente não cria um ambiente de animosidade, inimizade, nem nada. Aí o cliente me falou isso depois, né? Eu falei, não, eles não fazem isso porque não pode, porque vocês são concursados, né? Vocês são estáveis, então não pode demitir, e se eles construírem um assédio lá, vocês vão poder entrar e assim, vamos dizer que acontece alguma coisa, mandei embora, vai reintegrar, né? Porque a ação judicial não justifica isso. Mas se a gente está falando de um ambiente privado, o negócio é diferente.
E vocês têm que cuidar direitinho dos clientes de vocês, tá? E porque esse cuidado, essa gestão é o que também vai ser levado para os outros colegas dele, né? Que vai em cadeia ali de trazer novos clientes. Então imagina vocês aí sempre pegando o cliente, mantendo ele lá dentro da empresa, com medo de pedir para ele sair, para entrar com a rescisão indireta, tá inseguro. Aí tu cria uma cadeia de 10 clientes que ficaram lá dentro e vão se sentir completamente desconfortáveis com a situação. E aí é esse feedback que tu vai ter do teu cliente. Agora, coloca o cenário em que tu responde adequadamente, manda mensagem, não cria a possibilidade de a pessoa reparar aquilo com mora. Tem outra situação que os advogados ficam com muito medo também, né? E, por exemplo, até uma das minhjá sócias, já falei para ela 3 vezes, mas mesmo assim ela ficava com medo. Ela ficava com medo. E eu imagino que vocês também fiquem. Então ela falava assim, Lindman, a pessoa chegou aqui no meu escritório, sei lá, dia 1 de janeiro. A gente mandou a mensagem com a rescisão indireta. Hoje é dia 30 e eu não protocolei a demanda. E eu falo, e daí? O que isso tem a ver? Ah, ele vai alegar abandono de emprego. Não dá para ele alegar abandono de emprego. Você já exerceu a rescisão indireta. Você já mandou a carta, já está configurado o exercício. Né? Isso é o advogado que dá uma de João sem braço. E normalmente a gente entra lá com o processo, depois de 15 dias, vai estar lá na defesa, gente. Vai estar na defesa, abandono de emprego. Né? Aquilo vai permanecer? É claro que não. Eu nunca vi um abandono de emprego permanecer nesse tipo de situação que eu relatei aqui para vocês. Eu nunca vi. Tá? Então, mas por que coloca? Porque o advogado coloca. Às vezes eu entro lá, a contestação está assim, prescrição quinquenal, né? Aplicação, e o contrato tem 3 anos. Que prescrição quinquenal é essa? Da onde que ele tirou isso? Não, sei lá, uma contestação genérica. Então, assim, vocês não podem se bater, né? Se deixar levar pelo que a outra parte vai fazer. Ela está exercendo o direito dela de contraditório, ampla defesa e até de falar merda se ela quiser. Paciência. É o juiz que lide com isso daí. Eu não vou bater cabeça com isso. De ficar pontuando, entendeu? Pode, tu falou assim, pode distribuir processo após 30 dias da ausência do autor? Claro, porque pensa, você já... Não, mas eu estou falando do caso se você atendeu ele, né? Atendeu ele, exerceu a rescisão indireta, falou, olha, não vai mais para o trabalho. E não foi. Passou 30 dias, né? Ah, eu prejudiquei a minha rescisão indireta? Não. Por quê? Por que eu não prejudiquei, gente? Entendam que existem casos e casos. Existem casos que vocês vão ter que esperar a documentação que está de difícil acesso. Existem casos que o fato de instrumentalizar é difícil. Você só tem esse cliente. Você não tem só esse cliente. Pô. Ela tem outros demais clientes de situações emergentes, urgentes, graves e tudo mais. E o cliente ele tem o direito de escolher o advogado que ele quer. O cliente ele tem o direito de poder optar o advogado que ele quer. E se o advogado naquele momento não está em condições de distribuir imediatamente aquela rescisão indireta, ele pode esperar. Isso não pode prejudicar o direito do meu cliente. O advogado ficou doente. Ah, agora ferrou. Perdeu a rescisão indireta do cliente porque ele ficou doente e não conseguiu protocolar a ação em 30 dias. O advogado vai ter que dar satisfação da saúde dele porque senão ele vai perder o direito. Não. Aquele contrato, percebam, você não pode exigir que uma pessoa continue um contrato. A rescisão indireta é você não exigir que uma pessoa continue o contrato diante das condições como estão estabelecidas. E o prazo prescricional disso é de 2 anos, acabou. Então, eu posso entrar 1 ano depois com a rescisão indireta? Posso. Ah, porque não entrou logo? Não interessa. Interessa que aí estão os requisitos, aqui está o exercício. Né? Aí, claro, isso vai gerar um debate. Vai gerar um debate. Mas, juridicamente, não existe nenhuma fundamentação que faça a pessoa perder esse direito dela à rescisão indireta ao exercício dela se ele foi exercido, né? E por isso a formalização, porque não existe a formalização. Mas quando você formaliza, você cria ali a informação de que está exercida a rescisão indireta. A Jéssica falou aqui que é novidade para ela, que ela está chocada e vai gerar um debate. Vai gerar um debate, sim, nesse caso de 1 ano. Né? Mas esse debate aí que existe do abandono é completamente falacioso, é uma tese completamente utilizada por qualquer motivo. E por que a gente tem isso, gente? É porque funciona assim. É direito básico. Toda live aqui eu costumo falar para vocês que a gente
tem como fundamento no curso Trabalhista Raiz e os demais, o direito básico bem fundamentado. Quando a gente fala de contrato, o início, lá no cível mesmo, tá? Contrato, obrigações. Né? Eu tenho que te entregar uma coisa. Olha, tu me deu algo e eu tenho que te devolver esse algo até o dia 10. Se até o dia 10 acontece um caso fortuito, né? Olha, aconteceu um caso fortuito, caiu um trovão, é um carro que tu me emprestou. O carro quebrou todo. Eu te devo esse carro? Não, porque foi um caso fortuito, né? Estava dentro do prazo que eu ia te devolver. Mas, se eu não te devolvo esse carro, esse caso aqui vocês viram lá na graduação, né? É uma nostalgia. Então, chega no dia 11, eu vou te devolver o carro. Aí, cai um raio, explode o carro. Eu te devo? Devo. Por quê? Porque eu estava em mora. E ao estar em mora, eu não posso alegar um caso fortuito, né? Ao estar em mora, já está em mora, já posso cobrar multa, já posso cobrar pena, eu já tenho que exercer eu já posso exercer a cobrança de multa, de pena, né, de tudo, tá? Eu posso abrir mão disso? Posso, mas eu posso exercer tacitamente. Quando o empregado está vivendo uma falta grave e ele não sabe dessa questão e ele deixa de exercer o direito à rescisão indireta, o que ele está fazendo? Ele está dando, entre aspas, permitiu, ele não exerceu o direito dele à rescisão indireta. Mas a partir do momento que ele exercita, olha, não volto mais, falta grave, não aguento mais, fica para aí, não vou voltar, acabou, né? E ele tem a razão, porque essa pessoa está descumprindo regras. Deixa eu ver. Opa, voltou. Então, bora lá. Esse empregador está quebrando cláusulas contratuais. Percebe como? É contrato. Então, aqui é contrato básico, né? Regra contratual. Ele está quebrando cláusula contratual. E o empregado acabou de exercer. Acabou. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de princípio da continuidade da relação de emprego, quais são os requisitos? Bora lá. Quais são os requisitos do abandono de emprego? Como é que se configura um abandono de emprego? É uma pessoa que não tem a intenção de trabalhar mais por livre-arbítrio. Eu não vou mais para esse trabalho não, porque eu não estou afim. Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu não quero. Isso é abandono de emprego. Passou 30 dias. Quer voltar para o emprego? Manda-se uma carta. Né? Olha, tu não vai voltar para o emprego, aí a pessoa fala assim, não vou voltar, não, ou então não responde, acabou. Aí tá, o empregador acabou de gerar, né? E acabou de cumprir os requisitos para abandono de emprego. Agora, bora lá. Abandono de emprego. Vamos lá, você não quer voltar para o trabalho. Meu amigo, eu já lhe informei que eu saí, tá te fazendo de doido? Eu já justifiquei que eu não estou saindo porque eu não quero mais trabalhar. Eu estou saindo porque este contrato se tornou, né, insustentável diante das faltas graves. É por isso que o abandono de emprego não se sustenta. Ainda que eu tenha ali uma demora no protocolo da demanda. Porque está justificado, né, em norma do trabalho, de que eu estou saindo porque esse contrato já não vale mais. Né? Ele se tornou insustentável e eu já exerci o meu direito à rescisão indireta. O tempo pelo qual eu vou levar para te cobrar, desde que seja dentro do prazo prescricional, é problema sexual meu. Essa é a grande questão. Tá? Então, fiquem calmos. É por isso que eu digo, quando tem conhecimento, vocês ficam tranquilos e seguros. Tá bom? Então, é isso. Vou encerrar a live de hoje aqui. Acho que deu para trazer exemplos bem frutíferos. Obrigado, Jéssica, pela contribuição, porque realmente as tuas dúvidas levaram aqui a gente a discussões que talvez eu deixasse de lado se não tivesse trazido essas dúvidas, né? E é isso. Então, rescisão indireta, tomem cuidado com os clientes de vocês, saibam que isso retorna para vocês, né? E pensem que vocês estão indo buscar justiça, então se buscar justiça foi a melhor forma, né, de fazer isso, quanto mais leve puder ser, tornem que seja assim, tá bom? É isso. Boa noite. Hoje está finalizado. Eu ia até vir mais cedo, mas eu estava estudando aqui um ato para uma empresa e eu falei, não, vou gastar meu cérebro aqui primeiro. E foi muito bom eu ter feito isso, porque a partir do momento que eu consegui vencer e foi uma resposta positiva que eu encontrei, né? Eu estava estudando ali, poderia gerar uma resposta negativa, mas veio uma positiva, isso deu uma endorfina e deu mais gosto de chegar aqui.
Não consegui pedalar hoje. Não é todo dia, né? Amanhã, talvez, eu acho que eu não vou pedalar amanhã também, que eu vou tentar nadar, mas tô falando isso só para vocês terem noção de que nem todo dia é igual, a advocacia é assim mesmo, e a gente disciplinarmente cumpre aquilo que a gente se estabeleceu. Show? Até mais. E vai dar certo.